recurso é do Sindicerv, o recurso foi feito pelo Sindicerv, no sentido de quê? De se manter a eleição. Caso não se mantenha a eleição, ela vai ser anulada. Ou se for acatado a decisão do Sindicerv, não vai ter outra eleição. Mas o Sindicerv, na pessoa dos dirigentes, resolveu por bem e deflagrar o procedimento da eleição. Mas o Sindicerv poderia não deflagrar, tendo em vista que ainda cabe recurso. Poderia aguardar o trânsito julgado. Mas como essa decisão é para ele, na verdade o recurso é do Sindicerv, então o Sindicerv já se adiantou e realizou o procedimento. Agora, as perguntas que chegaram na semana passada, e aí me perguntaram quem foram as pessoas, e a gente não pode revelar, sim, o nome dos ouvintes, porque os ouvintes pedem para não se identificar. Mas o espaço é de todos, direito de resposta. Mas o Jânio, ele pode continuar sendo representante do sindicato? Sim, o juiz não tirou a legitimidade de Jânio enquanto ainda tiver, desde que após o trânsito em julgado, sim, teria que se deflagrar. Mesmo após o trânsito em julgado, Jânio ainda teria os 30 dias para poder realizar todo o procedimento das eleições. E ele teria, lógico, a eleição teria que ser conduzida nesse interregno de tempo, dos 30 dias, e nesse intervalo teria que ser já dado posse a uma nova direção. Sob pena que, passados esses 30 dias, aí sim a situação dele se tornaria ilegal. Mas por enquanto não, porque a decisão foi determinada no sentido de ser operada após o trânsito. Enquanto não se transitou em julgado, mantém-se as situações status quo antes do caso da eleição que foi feita. Entendeu? Entendi. Estamos entrevistando o doutor Antônio, advogado que representa o Sindicerv Propriar, esclarecendo sobre a questão do processo que causou a anulação da eleição. Tendo em vista, de acordo com o doutor Antônio, que ainda cabe recurso e não ocorreu o trânsito em julgado, e que Jânio, então, continua presidente. Com certeza. Essa situação e pode concorrer a uma nova eleição. Ele pode concorrer porque na decisão não impede, né, ele de participar. Até porque o procedimento foi correto. O equívoco da eleição anterior foi só não ter dado aberto prazo para que ele oferecesse. Na verdade, ele ofereceu um recurso à chapa derrotada, só que ele não formalizou, e esse recurso que ele apresentou de forma, apesar de intempestiva, não foi analisado. Então o juiz entendeu que ele teria esse direito. Então por isso que ele anulou. Essa situação da eleição de Jânio é análoga a uma situação de uma eleição de prefeito, de governador, de presidente. Mesmo às vezes quando o TRE ou o TSE ele suspende uma decisão ou então anula, enquanto não for julgado o último recurso, o prefeito, o governador se mantém no cargo e ele vai sair após o trânsito de julgado. No caso aqui do Sindicerv, volto a dizer, ele simplesmente se adiantou e deflagrou o procedimento acatando justamente o que o juiz determinou. Determinou já de início, inicial. Exatamente, desde o início, mesmo sem observar o trânsito. E o que eu estou dizendo, qualquer pessoa pode observar no site do TST, a gente disponibiliza o número do processo, você vai consultar no TST, que é onde o processo hoje se encontra, e ele vai observar que o processo não transitou em julgado e aguarda o julgamento. A anulação está com data de 13 de outubro. Tem prazo ainda, 2023, já foi... O Sindicerv recorreu dessa decisão? Não, nós recorremos de uma decisão que se encontra no TST. Isso mesmo. Agora, recebemos também, doutor, a informação de que o sindicato não estaria respeitando e que não teria a comissão formada necessário para receber aquela comissão eleitoral. Como é que está isso? Veja só, essa situação é a mesma que está se repetindo com os mesmos integrantes do que aconteceu. Sim, eu entendo que, lógico, mesmo se tratando de uma eleição, de um pequeno sindicato do interior, há muitos interesses envolvidos nessa situação. E muitas das vezes a pessoa que quer, às vezes, adentrar e quer ganhar essa eleição, ela não se atenta que você tem que, principalmente inicialmente, você tem que formar um grupo. Você tem que ter um grupo, você tem que ter eleitores, e você tem que trabalhar em prol do servidor para conseguir realmente, no voto, derrotar qualquer tipo de chapa que seja observada. Se você tem um número suficiente de votos, você vai ganhar qualquer eleição, independente de qualquer situação. Agora, essas situações que ficam trazendo à tona, é só no sentido de tumultuar, é sempre visto de tumultuar. Veja que, como eu volto a dizer, o equívoco na eleição anterior foi um equívoco muito simples e bobo, que poderia passar, mas o juiz entendeu que não. Mas tudo isso que aconteceu na primeira já foi corrigido justamente nessa para que isso não se repita.
com prazos. Eu até coloquei assim, olha, dê o prazo suficiente, dê o prazo para contestar, para recorrer, o que for necessário, para justamente não se arguir nada. Quem tiver maioria de voto, ganha. É esse o objetivo. Vai representar os servidores. Para evitar, observe que a preocupação, até que foi passada já para essa comissão logo, é se dar a maior oportunidade de ampla defesa e contraditório. Para quê? Para justamente não se questionar nenhuma situação dessa. Tudo aquilo que você faz com transparência, com intimação, tomando conhecimento, respeitando os prazos, para não ter esse problema judicial. Como é que é escolhido os membros dessa comissão, doutor? Veja, tudo isso é feito, tem que se deflagrar uma assembleia, e nessa assembleia é que se faz as escolhas. Como a assembleia é soberana, ela é que vai delimitar todas as situações. E veja que interessante, na anterior, teve uma questão de um quórum que não chegou a ser atingido, mas todos que estavam presentes, que participavam, acabaram por, não, a gente entende, vamos fazer dessa maneira, renunciando até essa situação. E depois arguíram isso, concordaram, e depois renuncia. Veja assim, como é que a situação? É como se você dissesse, olha, isso aqui era para ter 5, mas a gente vai trabalhar com 4. Todos aquecem nesse sentido, todos concordando. Passou, perdi a eleição. Ah, não, mas ali tinha que ter 5. Ué, mas que situação é essa? Aquilo que lhe favorece, eu concordo. Se me desfavorecer lá na frente, eu discordo. Eu entendo que é isso. Já vi, já presenciei, já sei. E isso aconteceu no anterior. Aconteceu em outros casos também isso. Pessoas aceitam, estão presentes e depois vão para a justiça questionar aquilo que ele aceitou no passado. E para você ver, Leandro, é necessário, eu chamo a atenção agora no caso dos sindicebs e não só dos servidores e desses integrantes que querem compor uma chapa e querem participar. Mas não encerrou o prazo de inscrição? Está aberto ainda? Já encerrou. Já encerrou o prazo. Não, mas eu tô colocando assim, porque não é a primeira vez que todas essas situações das eleições do Sindiceb tem dessa situação de tumulto e para caminhar para um litígio. Eu espero que essa não chegue à mesma situação de ter essa